Muita briga, pouco futebol, né? É uma rotina, né? Esse Fla-Flu do Maracanã, ele poderia ser comparado ao recente e horroroso São Paulo 0, Palmeiras 1, jogo do Campeonato Paulista disputado há 2 sábados no Pacaembu, pela má qualidade, né? Só que com mais gols, com emoção e com confusão, mas a emoção movida pela briga, né? É interessante observar isso. Não é emoção porque o futebol foi bom, não é emoção porque os jogadores criaram grandes jogadas, mas sim porque o tempo todo a chapa está quente, a tensão está no ar e o nível técnico sempre abaixo. Mais uma vez chama a atenção o fato de o Fluminense com um elenco inferior, com salários atrasados, com dificuldades muito grandes, e o Flamengo com um elenco caro, que ganha bem, que treina em condições melhores, que recebe em dia, né, com salários maiores, jogadores caríssimos, né, um reserva de 13 milhões de euros, e o jogo é igual. O Fluminense de novo tem mais posse de bola, finaliza muito pouco, que é o velho problema, a gente fica repetindo isso aqui sempre, porque é um problema do Fluminense, não sei se vai ser solucionado para essa temporada com esses jogadores, enfim, a volta do Pedro, até que ponto pode melhorar aí o desempenho do Fluminense ofensivo. O Flamengo sempre naquela mesma coisa, esperando o jogo reativo. O Flamengo não trocou nem 100 passos no primeiro tempo. Ou seja, o Flamengo assumidamente com o Abel é um time que não quer bola, é um time que quer deixar a bola para o Fluminense e quer jogar na velocidade. Não se impõe, não está interessado em mostrar aqui mando eu, tenho mais técnica, tenho jogadores melhores, tenho melhores condições de trabalho e eu vou controlar o jogo e vou vencer. Não, pelo contrário. O resultado disso é o quê? O Flamengo se classifica com uma vitória, com polêmicas, com arbitragem, com pênalti. Mas o Fluminense, com esse time que tem, com essas dificuldades, de novo faz jogo duríssimo com o Flamengo. O Flamengo não consegue se impor ao Fluminense. Então, se você olhar do ponto de vista do resultado, é óbvio que para os rubro-negros foi melhor. Mas se você analisar o contexto e pensar na temporada, onde chegou até aqui o Flamengo, onde chegou o Fluminense está melhor do que o que se poderia imaginar. Porque enfrenta o seu grande rival, vai lá e encara. Fica mais com a bola, encara, o jogo é duro. Venceu o primeiro Fla-Flu por 1-0 gol no final, o segundo com o time todo de reservas, cheio de moleques, aliás, só o Ganso, titular, jogou aquela partida, né? Contra o Flamengo, o titular somente não tinha o Coelá, né? Os outros 10 eram titulares. O Flamengo faz 3-0, o Fluminense desconta para 3-2, e o jogo termina até com um gosto amargo na boca dos rubro-negros pela maneira como se desenhou o placar. E agora, nesse jogo, o Flamengo vence com pênalti no final, com polêmica de arbitragem, com gol anulado do Fluminense no primeiro minuto. Mas o fato é esse, o jogo ruim, futebol fraco, pancadaria. Aí alguém vai dizer, viu, dizem que não vale nada. Realmente, o campeonato, esses jogos não valem, não são nunca decisivos. O Fluminense foi eliminado, não foi. Pode voltar agora a disputar o título. Eliminado da Taça Rio, mas ainda tem chance no Campeonato Carioca. Claro que vencer o título da Taça Rio pode valer uma premiação, que é importante para os clubes. O Fluminense seria mais ainda. Mas em termos de, pensando no campeonato, classificação, vai levar para a final, são vários caminhos, é muito confuso e o jogo fica esvaziado. Agora, por que o jogo foi tão disputado? Porque ele vale uma final de Copa do Mundo? Não. Ele foi muito, muito disputado porque o Fluminense conseguiu criar, com um time muito inferior, uma rivalidade com o Flamengo em jogos duros e muito brigados. Aí esse brigados, ele deixa de ser obrigados no futebol para ser brigados de porrada mesmo, a ponto de ter aquela confusão na saída do vestiário. Jogo fraco mais uma vez um espetáculo ruim. Flamengo se classifica, segue devendo, não pratica bom futebol, não sabe se impor diante de adversários que são tecnicamente inferiores. Quando eu falo se impor, não é golear, é ter os jogos nas suas mãos. Não consegue, né? Ficou com um homem a menos. Já estava jogando dessa maneira antes da expulsão do Bruno Henrique. E o Bruno Henrique também, vou te contar, extremamente irresponsável ali naquela situação que tomou o cartão vermelho, já tinha tomado um amarelo ali, foi vermelho direto, merecidíssimo para o jogador do Flamengo. Não vejo nesse Flamengo, independentemente de classificação do Campeonato Carioca, progressos. Não vejo esse time caminhar numa boa direção, pensando na temporada e nos desafios mais difíceis. Não sei o que vai acontecer lá na frente, se vai encontrar um rumo, vai encontrar um caminho. Por enquanto, acho abaixo. Fluminense tem que resolver esse problema ofensivo. Fluminense tem a bola, controla o jogo, mas o seu adversário, no caso dessa vez o Flamengo, finaliza mais, é mais perigoso. Foi assim, por exemplo, no primeiro tempo. O Fluminense tem que resolver isso, encontrar uma solução, uma saída, mas com pouco dinheiro, ou sem dinheiro, né? E com jogadores que tecnicamente não são brilhantes, evidentemente fica muito mais difícil. Com grana, com investimento, jogadores melhores, caberia, por isso, na minha opinião, ao Flamengo ter um jogo mais competitivo, de maior envolvimento, de maior convencimento de quem assiste. Olha, esse time é um time que se impõe. Não é bem o caso. Conseguiu a classificação, conseguiu a vitória, mas ainda segue devendo futebol e competitividade, para você imaginar esse time realmente brigando por grandes competições. E evidentemente o Campeonato Carioca a essa altura nem é a maior competição, muito longe disso. É a menos importante daquelas que o clube vai disputar em 2019 e são Libertadores, Carioca, Copa do Brasil e Brasileiro. São 4. Das 4 é a menos importante, ok? Valeu!
e saudações.